hanseníase. Está aqui com a gente, com muito prazer, o Fred Bernardes Filho, que é dermatologista, hansenologista e membro também da Sociedade Brasileira de Hansenologia. Doutor Fred, obrigado pela presença aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Nós estamos aí no Janeiro Roxo, né, que é o mês considerado aí de conscientização sobre a hanseníase e o que as pessoas precisam e devem saber sobre a hanseníase. O que é essa hanseníase, que a gente já fez várias entrevistas, já tivemos outras participações aqui, doutor, mas vale sempre a gente ressaltar e trazer sempre à tona esse tema. Hanseníase é uma doença que ela, infelizmente, está esquecida pela população e principalmente pelos profissionais de saúde. Vale lembrar que é uma doença infecto-contagiosa. O que significa isso? É uma doença transmissível. A fonte exclusiva de contágio da doença é o ser humano, é causado por uma bactéria que, diferente de outras bactérias que pode causar infecção de garganta, pneumonia e diversas outras infecções, a bactéria da hanseníase causa exclusivamente a doença hanseníase. E é uma doença que ela afeta principalmente os nervos periféricos e a pele. A doença provoca uma alteração de sensibilidade importante, a presença de surgimento de lesões de pele com alteração de sensibilidade, acomete os nervos dando fraqueza muscular, perda de sensibilidade importante. O paciente, se não reconhecido, se não diagnosticado precocemente, pode evoluir para incapacidades que muitas das vezes tiram a pessoa do mercado de trabalho, dando grande prejuízo, inclusive, para... O senhor falou do contato, né? Ela é transmissível. Como é que ela... É num aperto de mão? Como é que a pessoa que transmite está no momento? Esses sintomas, né? Fraqueza... a visão afetada também, como é que a pessoa pode transmitir para a gente? A gente não sabe, né? Ela é invisível. Certo, é uma doença negligenciada. A perda de visão, vale a pena destacar que ela é só em casos avançados da doença que a gente tem alteração visual, né? Okay. Principalmente os sintomas mais precoces da doença, que muitas das vezes não são percebidos, não são valorizados, é a presença de cãibra, geralmente cãibras noturnas, formigamento, dormência, uma sensação de pinicação agulhada no corpo todo. O paciente tem área com perda de sensibilidade, ele passa a mão, não consegue reconhecer o toque, o calor, a temperatura, diferença de temperatura na área, né? Quente, o frio, não reconhece sensibilidade à dor naquela região. Então deixa uma mancha, o senhor está falando de uma região aí que ela deixa uma certa sensibilidade, ela tem uma região específica ou pode dar em qualquer parte do corpo? A bactéria da hanseníase ela tem predileção por áreas mais frias. Teoricamente, qualquer região do corpo pode ser acometida, qualquer uma. Tá. Mas as áreas mais frias, mais periféricas do nosso corpo, a gente tem uma maior acometimento. Então, tronco, membros, a gente dificilmente vai ter em região de dobra, região de axila, região genital, não tem acometimento da lesão. Mas qualquer parte dos braços, das pernas, do tronco, das costas, pode ter. Em relação à transmissão, essa questão de contato com a lesão, não a gente não pega a doença dessa forma. A forma exclusiva de contágio da hanseníase é através do convívio com outras pessoas doentes. A gente pega exclusivamente pela via respiratória. Eu costumo falar para os meus pacientes, para facilitar, para orientar eles, que a gente pega a hanseníase igual a gente pega a gripe. Uma doença não tem nada a ver com a outra, né? Simplesmente estou fazendo uma comparação em relação ao contágio. Sim, sim. A gente, quando vive próximo, quando a gente tem contato com alguém que está gripado, o fato de estar conversando, o fato de estar falando, aquela pessoa está emitindo o vírus da gripe. E a pessoa pega a gripe dessa forma. A bactéria da hanseníase a gente pega do mesmo jeito. Convivendo com quem tem a doença, geralmente quem tem doença em formas mais avançadas são aqueles pacientes bacilíferos, que transmitem, que emitem grande número de bacilo, a gente pega pela via respiratória. O bacilo ele entra pela respiração, já na mucosa do nariz, na mucosa nasal, esse bacilo ele é absorvido, entra na corrente sanguínea, vai para a corrente sanguínea e vai se alojar nos nervos mais periféricos do nosso organismo. Kevenato. Doutor, eu notei a sua preocupação, em momento nenhum foi usada a palavra lepra, a palavra leproso, né? De onde vem a hanseníase? Por quê? Nós temos no Brasil uma lei federal que proíbe o uso do termo lepra. A doença é a mesma coisa, hanseníase e lepra é a mesma coisa. Porque, por exemplo, bem antes de Cristo, havia, por exemplo, o Vale dos Leprosos, para onde eles eram encaminhados para morrer, etc., essa coisa toda. Isso é histórico, né? Depois aí mudou-se para hanseníase, que é a mesma praga, a mesma doença. Exatamente, é a mesma doença. Porque né? ela discrimina,
Eu ia chegar nesse ponto. A hanseníase, Por favor. ela é a doença mais antiga descrita na literatura. A gente tem estudos Exato. que mostram a presença do bacilo da hanseníase em múmias de 7, de 8 mil anos atrás. Aham. Infelizmente, dessa época, a gente tinha muita incapacidade da doença. Era uma doença que não tinha tratamento. O tratamento específico para a hanseníase foi descoberto por volta da década de 80. Então, os pacientes, antigamente, eles não tinham acesso a tratamento nenhum e eles evoluíam com a doença de forma avançada, incapacitante, mutilante. Então, desse tempo, a gente carrega muito preconceito da doença. Uma das formas que o Brasil fez para combater a questão de preconceito em relação à lepra foi mudar o nome. Então, em associação com um tratamento específico, a alteração do nome de lepra para hanseníase, ele, de certa forma, conseguiu combater um pouco o preconceito. O bacilo continua chamando leprae? Mycobacterium leprae. É o nome do bacilo de Hansen, né? Aham. Que é o mesmo, que é o agente etiológico da hanseníase. Doutor, por que o Brasil tem tantos casos? O Brasil ele é o segundo país do mundo em número absoluto de casos de doença. A gente só perde para a Índia. A Índia faz em torno, em média, de 140 a 150 mil casos novos de hanseníase por ano. 140 a 150 mil por ano. E o Brasil? O Brasil faz em média em torno de 30 mil. É um Vale número lembrar- muito significativo, hein, doutor? É o mesmo número, só para comparar, o mesmo número de notificações de HIV/AIDS. Né? Então, só para ver o alarde que tem em relação ao HIV/AIDS e o alarde que tem em relação à hanseníase. Assim, questão de propaganda, de divulgação. Tem uma diferença, um abismo muito grande de divulgação entre as duas doenças com o mesmo número notificado. Ela conhece diferenças sociais, doutor? Desculpa. A hanseníase é mais comum em populações com vulnerabilidade, mais pela questão de uma doença de contágio por via aérea. Pessoas em vulnerabilidade têm maior convívio, um maior número de pessoas convivendo no mesma região, mais aglomeração. Uhum. Mas qualquer indivíduo, independentemente de idade, de cor, de sexo, de religião, pode ter a doença. Por que essa proximidade, né? O senhor falou eu fiquei agora preocupado nesse sentido. O senhor falou em lugares mais propícios do corpo, né? E em alguns lugares mais quentes não. Por que o bacilo, se esse é o nome, ele prefere esses lugares Ele tem uma atividade maior. O metabolismo da bactéria, a atividade da bactéria, ela vai levar mais em conta em regiões frias, quando está numa temperatura mais baixa. Quando está em temperatura mais alta, esse bacilo ele é como se estivesse mais lento, mais devagar. Uma atividade mais devagar. Mas na aglomeração não fica um ambiente mais quente? É isso que eu queria entender. Não. Em relação à atividade para a destruição do nervo. Né? Em relação à aglomeração, o pessoal está convivendo mais tempo em regiões fechadas, com pouca circulação de ar, exatamente. facilita o bacilo no ambiente entrar no organismo de outra pessoa. De entrar na outra pessoa, entendi. E entrar na outra pessoa. Só para Do complementar, contágio, né? exatamente. Do Só para contágio. complementar em relação a por que o Brasil tem um grande número de pacientes com hanseníase. Infelizmente, a gente está em segundo lugar no ranking mundial. Quando a gente identifica um paciente com a doença, com hanseníase, é muito importante a gente avaliar os comunicantes. O que significa isso? Avaliar quem convive com o paciente. Lógico. A gente sabe que tem uma chance de até 6 vezes maior de encontrar um paciente com hanseníase dentro do convívio de outro paciente do que quando a gente avalia a população de forma aleatória. E, infelizmente, cerca de 40% a 50% dos comunicantes, que é de quem convive junto com um paciente já diagnosticado, não é avaliado. Então, a gente não consegue quebrar a cadeia de transmissão da doença e a gente tem sempre alguém passando a doença para outra pessoa. Esse é um dos grandes responsáveis por o Brasil estar nessa posição. Doutor, você falou e colocou o mesmo número de notificações de HIV no Brasil, assemelha-se ao número de hanseníase. A pergunta pode ser até idiota do ponto de vista leigo, né, do ponto de vista médico, mas para leigo, ela pode ser contagiosa através do sexo? Não, em primeiro lugar, não existe nenhuma pergunta que não faz sentido. Acho que toda pergunta faz sentido, sua pergunta é muito boa. A doença não tem nenhuma relação por transmissão sexual. A forma de contágio exclusiva da doença é através pela assimilação por via aérea. E a comparação foi só para comparar a questão do alarde que se faz para HIV/AIDS em relação aos números de casos de hanseníase. A doença não tem nada a ver. O paciente que tem AIDS pode sim pegar hanseníase e o tratamento vai ser a mesma forma, a manifestação vai ser do mesmo jeito. E o tratamento continua sendo por antibiótico, corticoide, essas coisas.
O tratamento da hanseníase, como eu disse no início, é uma doença causada por uma bactéria. A gente combate a bactéria com antibiótico. Agora, é uma bactéria muito resistente, né? É uma bactéria danada, é uma bactéria que ela tem algumas peculiaridades muito interessantes. E uma das maiores é uma multiplicação lenta, exatamente uma dificuldade de a gente conseguir quebrar e destruir toda ela. Não é à toa que o tratamento a gente faz por tempo prolongado. A gente tem, é uma doença só, de forma de manifestação múltipla. Então a gente tem basicamente 2 tratamentos para a doença. Um que são durante 6 meses, com 2 tipos de antibiótico, e um que é durante 1 ano, com 3 tipos de antibióticos. É uma cartelinha que o Ministério da Saúde fornece de forma gratuita no país inteiro. Não tem falta de medicação em nenhum posto de saúde, então se o paciente for reconhecido, for diagnosticado, ele pode ir no postinho de saúde, que ele não vai ter preocupação em relação à falta de tratamento. E ele tomando durante o período preconizado, né, ou 6 meses ou 1 ano, a gente consegue garantir para ele que ele vai atingir a cura microbiológica. O que significa isso? A gente consegue garantir que a gente vai exterminar as bactérias do organismo dele. Isso é muito bom, isso é muito importante porque a gente consegue quebrar a cadeia de transmissão daquele indivíduo. Ele não vai passar a doença para mais ninguém. Certo, certo. Só que se esse indivíduo for diagnosticado de forma tardia, já com uma sequela, já com uma dificuldade de segurar um copo, por exemplo, dificuldade de abotoar a camisa, infelizmente esses quadros não são reversíveis. Então, o paciente muitas das vezes quer saber, doutor, eu vou ter cura, eu vou melhorar? E isso o médico é importante alertar ele que só com o acompanhamento dele a gente vai saber o quanto que ele vai melhorar. E essa cura, desculpa, você falou da década de 80, é de 1980 agora. De 1980. Foi em 1982, se eu não me engano, o início da poliquimioterapia no mundo. O Brasil chegou 2, 3 anos mais tarde. Então nós estamos à beira de completar 40 anos, com 40 anos só que tem. Com o mesmo tratamento. Com o mesmo tratamento. Antes disso, o cidadão já era condenado a viver com isso. Podia fazer o tratamento, mas não conhecia a cura. Tinha outros tratamentos, a gente não conhecia a cura. O paciente fazia uso de alguns outros medicamentos, muitas das vezes pela vida toda, durante décadas de vida. Era doença que dificilmente a gente alcançava a cura. Então, aquele período que os pacientes eram isolados do convívio social, tirava pais de família do convívio dos filhos, filhos do convívio dos pais, e eles ficavam isolados nos antigos alojamentos para esses pacientes, né? Desse tempo que traz por aquele preconceito. Por si só, ela era capaz de levar à morte ou ela provocava outros tipos? O paciente não morre por causa da hanseníase. É exatamente isso. A doença ela tem uma mortalidade próxima ao nulo. Não pode, assim, a gente não pode. Na medicina eu costumo falar que não é uma ciência exata, não se deve falar nunca nem sempre na doença. Mas ela provoca falência de outros órgãos, de outros... Não. A hanseníase não tem essa capacidade. A bactéria da hanseníase não. Muitas vezes o paciente morre por complicações outras, né? Certo. O paciente pode morrer por um quadro de uma infecção, de uma ferida. O paciente pode decorrentes da hanseníase. Decorrentes da hanseníase. O paciente um fator interessante em relação à alteração de visão. A hanseníase ela é a principal doença infecciosa que leva à cegueira no Brasil. Das doenças infecciosas que causam cegueira, a hanseníase está em primeiro lugar. Esterilidade masculina. Das doenças infecciosas que causam esterilidade masculina, a hanseníase está em primeiro lugar também. Então é uma doença que, infelizmente, está esquecida pela sociedade civil e principalmente pelos profissionais da saúde. Tem estudos recentes que mostram que o paciente leva, em média, 2 a 3 anos, a partir do momento que ele começa a ter sintoma, para ter o diagnóstico. Ele chega a passar até 10 vezes por médicos, muitas das vezes médicos diferentes, com queixa de formigamento, de cãibra, com área de alteração de sensibilidade na pele. E não é diagnosticado. E não é diagnosticado. Caramba. É diagnosticado como uma alergia, é diagnosticado como uma micose, como uma psoríase. E aí vão passando corticoide, antialérgico, creme para hidratar a pele, e não tem o diagnóstico da hanseníase. E muitas das vezes depende de ter a sorte de passar num médico que seja treinado, seja capacitado, que lembre da hanseníase, e infelizmente já está com um diagnóstico mais tardio, e muitas das vezes vai ter uma incapacidade que vai levar como sequela para o resto da vida. Deus. Doutor, embora curado, né? Embora, por exemplo, ele consegue a cura, mas o reflexo foi disso... aquilo que eu disse mais cedo. Eu costumo explicar para os meus pacientes, eu sou bem franco. Hanseníase a gente tem 2 tipos de cura. A cura microbiológica, o paciente ele vai tomando o remédio certinho, não vai ter mais bactéria no organismo dele. Isso eu consigo garantir com ele fazendo o tratamento. E a cura clínica.
O desaparecimento da sequela, muitas das vezes, a gente não consegue alcançar. A gente melhora muita coisa. A perda de sensibilidade melhora muita coisa. Às vezes é inevitável. Se tiver uma atrofia da mão, uma atrofia do pé, um pé caído, ele não consegue levantar o pé para fazer o passo na caminhada. Isso a gente não consegue recuperar. Mas é importante o paciente fazer o tratamento, a gente alertar, porque a gente consegue, em primeiro lugar, barrar a progressão dessa incapacidade e muitas das vezes melhorar muito a sensibilidade de outras áreas. E principalmente para fazer com que o paciente não transmita essa doença para outros indivíduos. Doutor Ovando, através do Facebook da Tati, ele diz que conhece uma pessoa que tem e na época toda a família teve que tomar uma vacina. Existe essa vacina? Existe, não é uma vacina específica para a doença, né? Na verdade é a BCG. A BCG a gente toma geralmente com 7 dias de vida. A BCG é uma vacina que ela gera uma proteção contra as formas avançadas de tuberculose. A gente toma com 7 dias, então quem tem a vacina BCG geralmente não pega tuberculose. Quando pega, pode até pegar tuberculose, mas não vai fazer as formas graves da tuberculose. Por exemplo, a tuberculose disseminada no corpo inteiro, nem a meningite por tuberculose. Tá. Mas por que eu estou falando tuberculose aqui, se a assunto é hanseníase? A bactéria da hanseníase tem uma certa proximidade com a bactéria da tuberculose. Uma doença não tem nada a ver com a outra. Tá. Lembrando que a bactéria da tuberculose é um Mycobacterium tuberculosis. A bactéria da hanseníase é o Mycobacterium leprae. Então elas têm o mesmo gênero. Por esse fato, essa vacina BCG gera uma certa imunidade cruzada para a hanseníase. Pacientes que são vacinados, também, eles podem até ter hanseníase, mas dificilmente eles vão ter hanseníase no polo mais avançado, do lado mais avançado da doença. Geralmente, quando a gente descobre que um paciente tem hanseníase, a gente avalia todos os contatos daquele paciente. O que significa contato? É quem tem convívio por pelo menos nos últimos 5 anos com aquele paciente. Desses contatos, se alguém tem hanseníase, eu também tenho que fazer o mesmo tratamento daquele paciente. Lógico. Se não tem hanseníase, eu tenho que avaliar a questão da vacina BCG. Se esse indivíduo nunca foi vacinado ou tem apenas uma marca da vacina BCG, ele tem que tomar uma dose a mais. Se ele já tem 2 ou mais vacinas BCG, ele não precisa tomar mais a vacina. Duas coisas. Hoje nós podemos dizer, identificou, tratou, curou. Identificou, tratou, curou. Certo. Correto. Se for precocemente, melhor ainda, que esse paciente vai ficar sem nenhuma marca, sem nenhuma lembrança da doença. Só fazer um parênticus. Quanto tempo? Tem uma média? De tempo de cura? 6 meses de tratamento? 6 meses a um ano. Se o paciente for considerado de uma forma paucibacilar, de forma simples, aqueles pacientes das formas mais brandas da doença, 6 meses. E os pacientes multibacilares, são aquelas formas mais avançadas da doença, 1 ano. Essa classificação é o médico que tem que fazer. Lógico, sempre consultar o médico. Sempre consultar o médico. E há, por exemplo, uma incidência maior em pessoas obesas, em pessoas idosas, em crianças grávidas? Há uma preferência da doença? Não, estudo epidemiológico mostra que todas as classes sociais, idade, gêneros são cometidas da mesma forma. Da mesma forma? Da mesma forma. Um dado epidemiológico muito importante é a hanseníase em criança. Por que eu estou falando isso? A bactéria da hanseníase, ela tem uma característica de multiplicar muito lentamente. Uma bactéria da hanseníase, ela se divide para 2 bactérias em média 18 dias, 15 a 18 dias. Vamos fazer uma comparação com outras doenças. A tuberculose, uma bactéria da tuberculose, ela se multiplica em questão de poucas horas. Vírus da gripe, o vírus vira milhares em questão de poucas horas. Então essa multiplicação lenta da hanseníase faz com que os sintomas sejam bem lentos também. Então, quanto mais precoce a gente diagnosticar mais cedo, menor vai ter possibilidade de deixar sequela. E quando a gente vai descobrir um paciente que tem sintomas há muitos anos, a gente não consegue identificar quando foi que ele pegou aquela doença, de quem que ele pegou aquela doença. Criança, geralmente quando a gente pega criança com hanseníase, a gente consegue estimar que tem alguém do convívio próximo daquela criança com a doença também. Então, um dado epidemiológico de hanseníase em criança ele é muito importante para a questão estatística. Quando a doença, a gente sabe que, por conceito, tem uma média de 3 a 5 anos de convívio com outra pessoa para a pessoa pegar a doença, e mais uma média de 3 a 5 anos para a doença se manifestar no corpo daquela pessoa. Então, por teoria, a doença leva de 5 a 8 anos, a partir do momento que ela começou a conviver com alguém com hanseníase, para manifestar sintoma clínico. E quando a gente descobre uma criança de 8, 10 anos com doença, com certeza, os pais, os avós têm alguém
com hanseníase em casa também. Doutor, a nossa região aqui, Ribeirão Preto e região, corre algum risco nesse sentido de infecção? Tem números com relação a Ribeirão e região? Temos sim. Ribeirão Preto faz em média 50 casos por ano, desde 2014 são os dados que eu me lembro. É um número alto, doutor? Muito baixo, né? Tem estudos que mostram que esses dados são muito subestimados. Acredita-se que seja 5, 8 vezes maior a realidade. Em Jardinópolis é uma cidade vizinha aqui, Ribeirão Preto, que a gente consegue dar um exemplo bacana. Foi feito várias ações de treinamento de profissional de saúde, informação para a comunidade, campanhas com profissionais capacitados para a hanseníase, e a gente teve um elevado número, uma taxa de detecção muito elevada no município. A gente chegou a ter em 2016, com inúmeras campanhas que foram feitas lá, 100 casos de hanseníase diagnosticados. Lembrando que é uma cidade com uma população muito inferior a Ribeirão, né? Jardinópolis tem 40 mil habitantes, Ribeirão tem, vamos supor, 800 mil, né? Isso dá 20 vezes mais, né, população de Ribeirão. E a gente teve a metade dos casos em Ribeirão. Ribeirão teve o mesmo treinamento em 2018 e a gente conseguiu aumentar em 40% o número de diagnósticos em Ribeirão. O senhor faz parte da Sociedade Brasileira de Hansenologia. O que tem sido feito efetivamente e como as pessoas podem se informar melhor sobre a doença? Certo. A Sociedade Brasileira de Hansenologia, ela tem feito uma campanha já desde o ano de 2016, 2017, que é a campanha Todos contra a Hanseníase. É uma campanha que procura levar informação para a sociedade civil, através de alerta sobre sinais e sintomas da doença, alerta de como reconhecer a doença, principalmente do combate do preconceito, da importância do tratamento. Então a sociedade ela tem conseguido buscar vários parceiros para divulgar essa campanha. Lembrando que a Sociedade Brasileira de Hansenologia, a hansenologia é uma área de atuação de 5 especialidades médicas, né? Não só a dermatologia, mas a clínica médica, a medicina de saúde, família, neurologia. E não precisa ser especialista para diagnosticar a hanseníase. A hanseníase é uma doença da atenção básica. O que significa isso? Qualquer médico, um clínico geral no postinho de saúde, ele teoricamente deve ser capacitado e tem a possibilidade de fazer o reconhecimento, o diagnóstico e o tratamento dos pacientes com hanseníase. Bom, quem quiser mais informações, tem um site também, né, doutor? Tem sim. É sbhansenologia.org.br. sbhansenologia, hansenologia com H no começo, H, exatamente. Né? .org.br. Nós tivemos, inclusive, uns vídeos, né? Nós fizemos uma campanha aqui, acho que ano passado ou retrasado, nós tivemos uma campanha aqui, veiculando, inclusive, na Tati, doutor. E, além de agradecer sua presença aqui, contar conosco, né, nessa campanha aí, se possível, e o que a gente puder ajudar, não só com as entrevistas, né, não só com as participações, mas também com as demais campanhas aí. Muito obrigado, viu, doutor, pela presença. Só falando, o que é o efeito psicológico, né? A hora que você estava falando, como é que chama, né? Você não pode mexer o pé... Muitas vezes o paciente tem diminuição de força muscular e não consegue fazer a extensão do pé, né? Não levanta o pé e não consegue caminhar. Não sei se não sei não, com certeza é psicólogo. A primeira coisa que eu fiz foi mexer no calcanhar aqui. Dois. Isso é muito interessante quando a gente está fazendo treinamento profissional, a gente vê a sala de aula, todo mundo fazendo os movimentos quando a gente está dando aula. Isso é bem interessante. É normal, né, doutor? Isso é normal. Nós somos normais. Doutor Fred Bernardes Filho, muito obrigado mesmo pela presença e conte conosco, né, nas próximas oportunidades aí do senhor. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Muito bem, 10h36, vamos fazer um rápido intervalo, outro intervalo, último do programa, nós voltamos já com outras participações e também notícias aqui no Conectado, até já. Fique ligado, Conectado volta já, na Maratona da Informação 79 AM, Tati FM e TV Tati.